Fala pessoal, prosseguindo o nosso curso de regime próprio de previdência social, estamos falando do custeio, do financiamento do regime próprio, né? E vamos falar agora algumas regras importantes sobre regime próprio, que é a possibilidade da existência de um único regime próprio de previdência por ente federativo e a proibição de se criar novos regimes próprios no Brasil. Vem comigo. Olha só, regime próprio único por ente federativo e vedação à criação de novos regimes próprios. Muito bem. O que diz o parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal? Diz que é vedada, portanto, proibida a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, todos os órgãos, todas as entidades autárquicas e fundacionais dentro daquele ente federativo. Ou seja, a União só pode ter um único regime próprio de previdência, abrangendo todos os poderes, órgãos, entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento. Observado critérios e parâmetros de natureza, parâmetros de natureza jurídica a serem definidos em lei complementar. Quem vai definir critério, parâmetro e natureza jurídica do regime próprio de previdência é lei complementar. Parâmetro, critério, parâmetro e natureza jurídica é lei complementar. Mas a instituição do regime próprio se dá por lei ordinária ali, tá certo? Não pode mais instituir nenhum regime previdenciário, a gente vai falar disso, mas o que eu quero que vocês saibam é que só pode ter um único regime previdenciário no âmbito da União, um único regime previdenciário de previdência, um único regime próprio de previdência no âmbito da União, um único regime próprio de previdência no âmbito de cada estado, um único regime próprio de previdência no âmbito do Distrito Federal e de cada município que tenha regime próprio, tá certo? Um único regime próprio por ente federativo e um único órgão, entidade gestora desse regime próprio. Perfeito? Não pode ter mais de um órgão ou entidade gestora, tampouco ter mais do que um regime próprio de previdência dentro do mesmo ente federativo. O que significa que, ora, existe um único regime próprio de previdência federal, único regime próprio de previdência social, por exemplo, para a União, independentemente de poder executivo, legislativo ou judiciário, independentemente de órgão, independentemente de se é autarquia, fundação. Por exemplo, um servidor do INSS, o INSS é uma autarquia. Um servidor do INSS, ele é vinculado a uma autarquia federal. Ele está sujeito ao mesmo regime próprio de previdência que eu estou sendo um servidor da Receita. Então veja, todos os servidores federais, né, seja do legislativo, executivo, judiciário, seja, né, de qualquer entidade, órgão, seja de autarquia ou fundação, só pode ter um único regime próprio para todos estes e uma única entidade gestora ou órgão gestor dessa previdência. Mesma coisa em cada estado, DF e município. Combinado? Seguindo. Atualmente, vedação à criação de novos regimes próprios. Atualmente no Brasil, a União já tem regime próprio. Todos os estados possuem cada um o seu regime próprio. O Distrito Federal já tem regime próprio também. Ok? União, todos os estados e DF já possuem regime próprio de previdência. Entretanto, a maior parte dos municípios brasileiros não possuem regime próprio. Tá? A maior parte dos municípios brasileiros não possuem regime próprio, né? Instituído para seus servidores ocupantes de cargo efetivo. Desta forma, estes municípios que até a data da publicação da reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103 de 2019, aqueles municípios que ainda não possuíam regime próprio, agora vem o que eu quero ensinar para vocês, não poderão mais criá-lo. Por quê? Porque a reforma da Previdência vedou, proibiu a instituição de novos regimes próprios no país. Então vejam, pessoal, a partir da reforma da Previdência, quem tinha regime próprio pode manter, mas quem não tinha não pode mais instituir. Ou seja, todos os municípios do Brasil que não tinham regime próprio quando se publicou a emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, todos os municípios que não tinham regime próprio instituídos
vão continuar sem ter regime próprio, porque hoje é proibido instituir novos regimes próprios no Brasil. A União já tem, continua tendo, cada estado já tem, continuarão tendo, o Distrito Federal já tem, continua tendo, os municípios que já tinham regime próprio permanecem, se assim quiserem, mas os municípios que não tinham não poderão instituir. Portanto, município que não tem, continuará não tendo. Ok? Regime próprio no Brasil hoje está com a instituição proibida, vedada pela reforma da Previdência. Combinado? Próximo tópico, pessoal. Vou trazer para vocês algumas regras aplicáveis aí ao regime próprio, ok? Enquanto não tivermos uma lei complementar de normas gerais. E vamos ver isso no próximo tópico. Até já!